Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da sistemática e o evolucionismo numa aula complementar a nossas aulas regulares sobre sistemática e classificação biológica. É um tema bastante importante, será revisto também nas aulas de evolução do terceiro ano, ensino médio, mas para nós hoje a gente precisa saber, mesmo assim, alguns pontos importantes para podermos avançar nos nossos estudos do segundo ano. Bom, quando falarmos em sistemática e evolucionismo, temos que imaginar algumas estruturas evolutivas que elas vieram a dar embasamento para essas teorias, as teorias de evolução. Essas evidências evolutivas às quais eu estou me referindo são características morfoanatômicas que auxiliam na construção do entendimento evolutivo, na descrição da diversidade e da sua classificação biológica. São exemplos dessas evidências o que aconteceram com alguns tipos de organismos. Os mais evidentes são os dos pertencentes ao reino animal. É o caso, por exemplo, das estruturas como a anatomia comparada, quando se revê esses tipos de estruturas. A gente encontra alguns órgãos chamados órgãos homólogos. Tá? O que significa encontrar em diferentes grupos animais órgãos homólogos? Verifica-se que eles têm a mesma origem embrionária, mas podem exercer funções diferentes. É o caso, por exemplo, da asa do morcego e a nadadeira peitoral de um golfinho, o primeiro par de nadadeiras, né? O único, na verdade. Esse tipo de estrutura morfoanatômica, eles têm a mesma origem embrionária e estão em ambientes distintos, ou seja, a pressão que o ambiente exerceu em cima destes organismos fez com que essas estruturas, mesmo de mesma origem embrionária, desempenhassem papéis distintos. Se nós comparássemos, por exemplo, semelhanças na aparência ou na função, mas com diferente origem embrionária, nós estaríamos falando em órgãos análogos, tá? Eles têm uma semelhança muito parecida umas com as outras, tá? E principalmente a função. É o caso das asas das aves e as asas dos insetos. Se compararmos umas às outras, elas têm funções idênticas, porém, elas estão em um patamar distinto do processo de derivação evolutiva. As asas das aves vieram a partir de uma derivação de um membro, tá? Enquanto as asas dos insetos vieram a partir da derivação de uma membrana externa que existia no corpo do animal, da qual era responsável por fazer as trocas gasosas. Tá? Então são origens embrionárias distintas, porém realizam tarefas semelhantes. Aqui a figura da esquerda, né, e tanto a esquerda quanto a direita, demonstram estruturas homólogas. É o caso do braço do ser humano, a nadadeira peitoral do golfinho, a asa do morcego e a asa da ave. Se observados esses indivíduos, né, a partir das suas anatomias, é possível verificar que os mesmos ossos, né, eles estão envolvidos em todas as estruturas aqui elencadas. A diferença? A anatomia. A morfologia destes ossos, tá? Então, aqui os seres humanos com falanges compridas, né, adaptadas a pegar, as falanges já da nadeira peitoral do golfinho já é menor, falanges aqui bem menores, bem maiores nas asas do morcego, dando sustentabilidade à membrana formando a asa, né? E aqui falanges bem menores, no caso das asas das aves, e dando sustentabilidade também o resto aqui dos ossos, como a ulna, né? O rádio, sustentabilidade à asa. Então são morfoadaptações que esses indivíduos vieram a ter para poder adaptar a sua permanência no ambiente, tá? Aqui em uma maneira mais didática, né, verifica-se que esses órgãos homólogos, todos eles pintados da mesma cor, né, aqui na estrutura dos seus ossos, né, por exemplo, como o úmero aqui da nadadeira
Aqui é uma perna de uma tartaruga, né? Aqui é a asa de uma ave, aqui a pata de um quadrúpede e aqui o braço do ser humano. Então nota que todas as cores elas estão relacionadas entre si, né? Fazendo uma alusão ao pertencimento da mesma origem embrionária. Chamamos assim órgãos homólogos. Ok? Se nós formos observar então o outro exemplo que eu tinha falado, sobre a nadadeira, perdão, a asa de um albatroz, né? Uma ave marinha. Essa ave marinha ela tem uma função aqui, a asa de deslocar-se no ambiente fluido, né, do ar, mas comparativamente nós temos aqui a asa do inseto. E essa asa do inseto ela tem a mesma função da asa do albatroz, porém origens embrionárias distintas. Nós temos aqui o exemplo, então, até na anatomia de ossos envolvidos na asa da ave e da asa do inseto não temos a presença de nada de ossos. Ok? Órgãos análogos. Outra forma de evidência é a questão de uma adaptação que o corpo dos indivíduos sofrem, né, frente ao seu ambiente. Então, o ambiente ele seleciona os indivíduos pelo processo já descrito por Charles Darwin, né, o processo de seleção natural, das quais os indivíduos sofrem a pressão do ambiente e competições entre si, predação e tudo mais. Porém, o ambiente exerce uma função muito, muito grande em cima da forma corporal dos indivíduos. Quando nós temos indivíduos que são completamente diferentes nas suas categorias taxonômicas, isso aqui nós estamos falando, por exemplo, de um besouro aquático, filoartrópoda, né? O filochordata nesses dois outros indivíduos, porém eles pertencem a categorias taxonômicas diferentes, como por exemplo o grupo dos peixes, né? Aqui a classe dos peixes, né? Peixes, e a classe mamália, né? Então, com o golfinho. Então são indivíduos completamente distintos nas suas categorias taxonômicas, porém eles adaptaram a sua presença em ambiente aquático devido à sua forma hidrodinâmica. Todos eles possuem uma forma hidrodinâmica. Isso nós chamamos de convergência evolutiva. Todos esses indivíduos convergiram para uma forma hidrodinâmica, mesmo sendo de níveis taxonômicos completamente distintos, para poder sobreviver. Então, o processo é resultante da adaptação desses grupos de organismos de diferentes espécies a um mesmo hábitat. Por estarem adaptados ao mesmo hábitat, possuem semelhanças em relação à organização do corpo, sem necessariamente possuírem um grau de parentesco, e possuem aquilo que nós chamamos de órgãos análogos. Ok? Eles têm órgãos análogos. Por exemplo, a perna desse besouro adaptada ao nado, eles têm órgãos análogos às nadadeiras dos peixes, certo? Dos peixes aqui, no caso do grupo dos mamíferos. Órgãos análogos, diferentes origens embrionárias, porém realizando a mesma função. A convergência evolutiva ela pressiona para que os órgãos sejam análogos. É o caso que aconteceu na imagem anterior da asa do albatroz e da asa do inseto. Aqui exemplo também que eu vou complementar mostrando a vocês é o caso das baleias, dos peixes e dos pinguins, tá? Aqui o caso também de golfinhos, um ictiosauro, que é um réptil que deu origem aos peixes que já está extinto, o marlin azul e um peixe atual e um pinguim, totalmente distintos nas suas categorias taxonômicas, um mamífero, um réptil, um peixe e uma ave, tá? Completamente distintos nas suas categorias taxonômicas, mas que sofreram adaptação do ambiente. Assim como esses três indivíduos, os anfíbios, os répteis e este mamífero, né, o hipopótamo, eles sofreram adaptações na estrutura da cabeça
para poder suportar a pressão do ambiente. Eles foram selecionados para que pudessem ficar com os olhos saltados para fora, narinas saltadas para fora, como todos eles estão, e com o corpo submerso. É a forma pelas quais esses indivíduos conseguiram ficar mais tempo nesse formato anagênico, vamos dizer assim. O grupo ficou em anagênese durante muito tempo e os seus processos de adaptação, não é? Puderam se convergir para essa adaptação. Assim como nós temos também o exemplo desse pequeno mamífero ancestral, né? Nota, 60 milhões de anos atrás. Esse ancestral terrestre, teórico, por enquanto não foi encontrado grandes evidências, mas sim estes Ambucelatus natans, esse indivíduo aqui, mais ou menos 50 milhões de anos, foi encontrado seu fóssil. E ele tinha 4 patas. Tá? E ele conseguia mesmo assim nadar, como o seu nome de espécie diz. O Ambucelatus, ou seja, ele era um indivíduo que caminhava, mas também nadava. Ele é um indivíduo que deu origem, provavelmente, às orcas modernas. Tá? Todos esses indivíduos que foram nominados pela nomenclatura de binominal de Linneu foram eles encontrados também sob forma de fóssil. São indivíduos já extintos. Claro, as orcas são do presente. Certo? Convergência adaptativa. Esses indivíduos convergiram sua forma corporal para estar no ambiente das quais eles estão inseridos. Ok? O contrário de uma convergência adaptativa é quando irradia-se. Vamos observar primeiro o desenho aqui à direita, para depois observarmos ali a descrição. Nós temos aqui ao centro da imagem um ancestral, um provável mamífero que sobreviveu à era, né, digamos assim, dos dinossauros. Pensa-se, imagina-se que esse ancestral ele sobrevivia, já começou a surgir no final da era dos dinossauros, no Jurássico, né? E que eles conseguiram sobreviver às pressões. O que tu consegues ver são linhas de conexão existente desse ancestral ligando a vários indivíduos. Percebe? Esse ancestral quer dizer que deu origem a vários indivíduos de diferentes grupos taxonômicos, mas ele é o ancestral comum. E radiação adaptativa, pessoal, é um processo que é consequência do isolamento geográfico. É um processo de especiação de vários grupos a partir de uma população inicial. A população inicial está aqui, o ancestral. Eventos de cladogênese e anagênese sucessivas. Tá? Leva à diversificação das espécies com um acúmulo de características diferentes. Características diferentes entre si. Olha aqui, ó. Um indivíduo que nada, um que plana, um que cavalga. Cavalga é um modo de dizer, né? Ele salta, né? Saltitante. Um que fica pendurado. Outro que escala, pode escalar, né? Os esquilos, nada. Então, indivíduos com características muito diferentes que ao longo do tempo foram conquistadas, né? E com a atuação da seleção natural. E todos esses indivíduos, pessoal, diferente da convergência adaptativa, a irradiação adaptativa denota que existam obrigatoriamente órgãos homólogos. Ou seja, desse ancestral ele deixou uma herança para os outros grupos que são homólogas a dele. Ou seja, todos eles, percebe que o ancestral tem 4 membros. Todos eles aqui possuem 4 membros. Embora a baleia ela tenha um vestígio aqui ósseo, assim como a foca, né? É um vestígio ósseo do seu segundo par de membros, ele existiu. Tá? Então ele foi selecionado para ser suprimido. No caso aqui do leão marinho, diferente um pouco, né? O lobo e todos os outros primatas, todos eles têm órgãos homólogos. Isso nós chamamos de irradiação adaptativa. Existe uma relação direta entre órgãos homólogos e a irradiação. Assim como existia, né, no slide anterior, uma, digamos assim, obrigação, praticamente, desses indivíduos de diferentes grupos taxonômicos terem
aquilo que nós chamamos órgãos análogos, fazendo funções, a mesma função, porém de origem embrionária distinta. Ok? Por última imagem, nós podemos visualizar aqui então a adaptação existente nas pernas dos cavalos, né? Essa irradiação adaptativa, né? As patas dos cavalos, que era um indivíduo provavelmente aqui com 3 dedos, né? Em que desses 3 dedos o mais forte ficou e esses outros 2 foram suprimidos, juntando-se à falange principal, e que esse indivíduo pôde ficar com esse formato atual aqui. Também é possível verificar o processo de radiação adaptativa quando se observa a fisiologia do grupo dos cordados. O caso do mais simples, né, dos peixes, a estrutura cardiovascular de um peixe. O peixe é um grupo que possui já coração, né, um átrio e um ventrículo, e possui na cabeça, nas brânquias, processos de trocas gasosas. Se vocês observarem ao longo da escala evolutiva até chegar ao grupo dos mamíferos, novas estruturas foram anexadas a esse sistema cardiovascular. Mais um átrio no grupo dos anfíbios e 2 átrios e 2 ventrículos no grupo dos mamíferos, conforme foi aumentando a complexidade dos sistemas dos indivíduos. Certo? Isso chama-se irradiação adaptativa. Correto? Pessoal, espero que essa aula tenha ficado clara para vocês e que a gente possa progredir nos nossos estudos, ok? E essa é uma aula complementar, então. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.